Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine, tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católico de Verdade. Constantemente, nos meus vídeos, eu recebo o seguinte comentário: você está julgando, não julgueis para não ser julgado. Principalmente quando aqui eu denuncio posturas inadequadas de sacerdotes, coisas erradas que estão acontecendo durante a celebração da Santa Missa, quando são as denúncias nesse sentido, de postura inadequada por parte de padres, que eu preciso pontuar uma coisa: padres que muitas vezes, e até bispos, que mentem durante as suas correções fraternas, entre aspas. Por exemplo, já vários casos eu denunciei aqui de padres e bispos que falam que o Concílio Vaticano II ensina a comungar somente na mão. Isso é uma grande mentira. A comunhão na mão, ela começa anos após o concílio. Então, o concílio em nenhum documento fala que a partir de agora a comunhão é só na mão. Não, mas justamente o contrário. Então, um padre que estuda 7, 8 anos para se tornar padre, que deveria ter lido os documentos da igreja, do próprio Concílio Vaticano II, não leu, não fez, e daí ele quer impor a vontade dele, mas não é a informação da igreja. Porque tem catequese até do nosso Papa Francisco, falando que a pessoa tem o direito de escolher a forma de comungar. Então, meus irmãos, se essa situação que aparece para nós é um desvio grave e tem ali algo que não é verdadeiro da doutrina católica, olha, não tem como não fazer esse julgamento exterior da ação. Aqui eu não estou julgando, quando eu faço vídeo e trago denúncia, eu não estou julgando o interior da pessoa, porque esse somente é Deus. Deus é capaz de colocar no céu, no purgatório e no inferno. Mas eu mostro a atitude errada perante a instrução da igreja, perante a Bíblia. Então, meus irmãos, mas para que as pessoas entendam melhor sobre o que é julgar o exterior e julgar o interior, eu quero colocar aqui uma belíssima catequese do padre Leonardo Wagner sobre essa questão do não julgueis e do mimimi. Porque, sabe, as pessoas, o que elas querem? Elas querem uma adequação da vida errada. E daí quando vem algo frontalmente para a pessoa, que aponta para ela e fala assim, olha, você está vivendo uma vida errada. Aí é melhor a pessoa falar, não julgueis, e para não precisar consertar a sua vida, isso é o seu julgamento, você está julgando. Só Deus pode me julgar. Porque ela não quer mudar, ela quer continuar vivendo uma vida errada e usa isso como um trampolim, uma desculpa para continuar no erro. Mas nós temos que denunciar os erros. Simples assim. Então eu quero colocar o vídeo aqui, essa catequese, para que você veja. Você já ouviu falar em uma frase muito comum hoje em dia nas redes sociais, quando a gente conversa, quer falar alguma coisa da moral, da doutrina da igreja, e alguém diz assim, peraí, não julgueis. Nosso Senhor Jesus Cristo fala para a gente não julgar. E talvez você já tenha sido acusado de
julgador da vida dos outros, né? De alguém que está não olhando o coração das pessoas. Bom, seja bem-vindo ao mundo, ao novo mundo, né? Da turma Jujuba, ou da turma do mimimi. Você sabe o que é o mimimi? Mimimi é quando alguém dá um beliscão assim na criança, ela faz mimimi. É, mais ou menos isso. Quer dizer, é uma pessoa dengosa, pessoa assim, ultra dengosa. Ninguém pode dizer nada que ela fica mimimi. Esse não julgueis, na verdade, é uma compreensão errada e se usa para justificar qualquer tipo de maluquice, qualquer tipo de doidice. Tudo é permitido, o que vale é o meu coração. Então eu queria explicar, com palavras muito simples, o que é que significa não julgar. Bom, existem dois termos que eu vou explicar para você bem simples, que é o foro interno e o foro externo. Tá? O foro interno é o que se passa dentro do meu coração. Esse é íntimo, esse é inviolável, só Deus conhece. E somente a pessoa, ela tem total liberdade de revelar ou não o que se passa no seu coração. Na verdade, profundamente, nem a pessoa sabe, só Deus sabe o que se passa no coração de uma pessoa. Então, um pecado, para ele ser mortal, para ele ser venial, como você viu no outro vídeo, que eu vou deixar o card aqui, ele precisa que se realize dentro do coração da pessoa, na alma da pessoa, na consciência da pessoa, ou seja, no foro interno, algumas condições e alguns movimentos. Então, nisso daí, não julgueis. Absolutamente não julgueis, porque só Deus conhece o coração das pessoas. E só Deus conhece o grau de culpabilidade ou o grau de inocência do ato de uma pessoa. O foro interno, que se passa dentro. Então, a outra coisa, acho que já dá para você concluir, é o foro externo. Ou seja, aquilo que eu vejo, aquela atitude, aquela ação, aquilo que está fora da pessoa. Então, aquilo eu posso sim, e não só posso, mas devo julgar como bom ou mal. Eu até devo, olhando para atitudes, olhando para ações que existem no mundo. Para tomar decisões, eu preciso julgar se aquela coisa é boa ou se aquela coisa é má, se aquela palavra é correta, se aquela palavra é errada, se aquela ação é ou não aprovada por Deus. Então isso é o foro externo. Então quando eu digo que um pecado é grave, tal coisa é grave, por exemplo, vou repetir uma coisa que quase gerava uma polêmicazinha num outro vídeo, usar roupa muito curta, provocante é pecado grave. Eu estou dizendo que, em si, externamente, aquilo é uma matéria grave. Se a pessoa tem consciência, se tem plena vontade, Bom, isso daí é foro interno. Então, a culpabilidade daquela pessoa, Deus vai julgar. Mas o ato em si, ele é pecado grave. Entende? Então, quando eu digo que uma coisa é errada, eu estou falando de um fato externo. Quem vai dar o céu, o inferno ou o purgatório para qualquer um de nós é Deus. Então eu não posso julgar, dar a sentença da pessoa. Esta sentença, esse julgamento que o juiz dá de absolvição, de condenação, de paga, este juízo cabe a Deus. Mas a mim cabe julgar as coisas do mundo e as coisas externas, segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos da igreja e segundo a objetividade das coisas. Hoje a gente é tão escravo do relativismo, da opinião, do que eu acho, do que eu penso, que até quando eu conto um fato, fulano caiu da janela, aí a outra pessoa diz, eu não concordo. Eu não estou pedindo sua opinião, meu amigo, eu estou falando uma coisa que aconteceu. Não é para você concordar, não, mas a gente quer concordar com tudo. E como a gente está vivendo uma geração que abandonou o amor de Deus e por isso ficou extremamente carente, então a gente quer sempre agradar as pessoas. Esse é o famigerado politicamente correto. Agradar as pessoas, não posso ferir. Então, nesse não posso ferir, acaba que eu também não posso falar a verdade. Né? Eu sou proibido de dizer aquilo que é correto. Muito se poderia falar sobre isso, né? Eu posso até continuar este assunto, mas eu queria nesse breve vídeo apenas explicar para você que fique bem claro o que Jesus se refere do não julgueis. É que nós não podemos julgar o interior das pessoas, mas as ações externas, objetivamente, elas são más ou boas.
A culpabilidade, a inocência de cada um, só Deus pode julgar. Há coisas que são extremamente evidentes, né? E por isso que existe o juízo comum, a própria igreja julga. A própria igreja dá sentenças, né? de condenação, de absolvição, né? De acordo com fatos. Então, vamos ter mais prudência no que a gente está julgando, ou utilizando até mesmo a palavra de Deus para isso. Mas também no nosso julgamento, mesmo que a coisa objetivamente seja má, mesmo que a coisa objetivamente seja até quase escandalosa, é preciso que a gente tenha um coração misericordioso. E aqui eu vou dar uma dica de ouro. É baseado em São Francisco de Sales. Aconselho a você um livro maravilhoso da espiritualidade católica, Filoteia, ou Introdução à Vida Devota de São Francisco de Sales. A gente fica atrás de tantas novidades, né? O prurido, a coceira no ouvido de escutar novidades, e a gente tem pérolas preciosas na espiritualidade católica de sempre, né? De todos os séculos, os santos, os grandes santos. São Francisco de Sales nos aconselha a olhar sempre o lado bom das coisas, olhar sempre, tentar desculpar o interior da pessoa. Então eu tentar ver o lado bom. Por exemplo, talvez ela não sabia, talvez tenha sido inadvertido, eu não sei o que levou aquela pessoa a falar ou a fazer tal coisa, talvez ela não seja bem instruída. Então eu tento de tudo para desculpar aquela pessoa internamente, embora eu não possa desculpar os atos externos intrinsecamente maus, o mal que está no mundo, né? O mal que nos assola, que nos rodeia, eles são intrinsecamente maus. Existem coisas que são de si mesmas más, né? Aquilo que está contra os 10 mandamentos, aquilo que vai contra a caridade, a justiça, é intrinsecamente mal. E eu preciso ter a clareza nesse juízo. Então é claro que eu devo julgar, e é claro que eu devo julgar os atos. Então espero que isso tenha ficado bem claro. E mesmo quando a gente, repito, usando aqui São Francisco de Sales, que a gente tiver que internamente, na nossa mente, dar um juízo a respeito de alguma pessoa por alguma atitude, por alguma palavra, por algo que ela está externando, eu tenho que procurar desculpar aquela atitude daquela pessoa por algum motivo que eu desconheço. Então talvez o melhor seja o silêncio. Espero que isso tenha ajudado. Peço que você compartilhe e que você deixe aí nos comentários o que é que você acha, o que é que você já sofreu. Será que você já sofreu alguma perseguição por causa disso? Será que você entendia? Então peço que você deixe a sua opinião aí nos comentários. Pois bem, meus irmãos, o padre Leonardo Wagner é muito claro. E eu preciso complementar essa informação. No final ele fala, olha, então talvez seja melhor o silêncio. Porém, meus irmãos, São Francisco de Sales também dizia que os lobos precisam ser denunciados. Quando há, eu preciso complementar com essa informação, quando há um escândalo público, isso precisa ser denunciado publicamente. Mas por que, Tiago? Porque senão, meus irmãos, isso não muda. Olha, muitas situações que nós denunciamos aqui no canal, as coisas mudaram. Então, as situações precisam ser denunciadas. Ai de vós se escandalizar um desses meus pequeninos. Aí quando há um erro doutrinário grave, um erro litúrgico grave, que já é reincidente, que acontece, toda missa acontece, as pessoas me mandam situações que toda missa acontece. Já foi conversar com o padre? Já fui. Já foi fazer isso? Já fui. Já mandou carta para o bispo? Já mandou. Não resolveu nada. Vamos denunciar publicamente. Se tem uma coisa que os padres da teologia da libertação odeiam, é o escândalo público. E talvez seja essa a única maneira que eles, vamos dizer assim, mudem contra gosto, mas mudem. Engraçado que tem algumas pessoas que também vêm aqui no canal e falam assim, é o Léo Dias católico,
é a Choquei Católica, é o Leão Lobo Católico por estar trazendo denúncias contra padres, contra bispos e etc. Agora a questão é, eu trazer uma coisa grave publicamente, mostrar a doutrina da igreja que está ensinando algo errado, isso é fofoca ou isso é uma constatação de um erro? O grande problema é que essas pessoas que vêm criticar, elas não querem mudar de vida. Não se trata de vários grupos, não. A doutrina católica é uma, ou você é católico ou não é. Então, as pessoas não querem mudar de vida. Não querem viver o evangelho, querem continuar a viver uma vida errada. E daí ela fala, tá julgando, porque não quer mudar. O engraçado é que daí você vai... Quando a gente vai, antes de eu bloquear uma pessoa aqui no canal, para não ver mais os vídeos, muitas vezes eu tenho que bloquear várias nos dias, porque vem que essa lero-lero eu bloqueei mesmo. Daí eu entro lá no perfil para ver os canais que a pessoa segue. Mas é batata. A pessoa que fala não julgueis, ela tá seguindo os padres da teologia da libertação, às vezes tá seguindo até partido político. Tá seguindo, sabe? Você vê, é o perfil. Raramente o perfil difere. Você vai lá, entra nesse perfil da pessoa para ver quem ela tá seguindo, quais canais ela tá seguindo. Muitas vezes a pessoa tá seguindo canais ruins, que não passam informações verdadeiras. Eu mostro e provo aqui. Eu trago vídeo e eu provo com vídeos, com foto, com fatos. Então muitas vezes a pessoa, você entra lá no perfil da pessoa que está falando não julgueis, ela segue o padre da teologia da libertação, ela segue partido político, ela segue isso, segue aquilo. Aí você vê que ela tem uma ideologia que ofuscou a visão dela. Então ela não consegue enxergar o catolicismo, ela enxerga o catolicismo dela. O catolicismo do jeito dela. Eu sou católica do meu jeito. Então, os meus pecados só Deus conhece, só Ele pode me julgar, eu quero continuar vivendo a vida errada, eu não quero mudar nada. E ponto final. Mas a verdade é que você não é católico. Você é um mimimizinho, como o padre disse. Mimimi, mimimi, não me toque, dengosa, mimimi, mimimi. Não pode falar nada, não pode apontar erros, porque senão é julgamento. Nós precisamos de uma conversão sincera. E não é a conversão ecológica, a conversão ecologia integral, não. É a conversão a Jesus Cristo. E o que Jesus fala? Não vos conformeis com esse mundo, mas mudai a vossa mente. Aquele que quer continuar vivendo no mundo, automaticamente ele vai dizer mesmo que nós estamos julgando. Mas aqueles que querem mudar de vida, esses vão falar assim, olha, muito bem. Então é isso, meus irmãos. Infelizmente, as ideologias estão cegando as pessoas. Preciso falar também da nossa promoção de Quaresma. Peço que você entre na nossa livraria, porque isso ajuda muito o nosso apostolado aqui. Quando você adquire livro na nossa livraria, e a oferta especial até o dia 28 é esse daqui, ó, as meditações para a Quaresma de São Tomás de Aquino. Durante a Quaresma, sempre no primeiro vídeo, eu vou trazer uma parte dessa meditação aqui, um ponto importante da meditação. Então, aqueles que quiserem ter, que poderão acompanhar também, 50% de desconto. Nós estamos com as meditações para a Quaresma de São Tomás de Aquino. Dê uma passada na nossa livraria, livrariacatólicosdeverdade.com.br. Salve Maria e que viva Cristo Rei.